Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da seguinte sessão. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, servidores dessa casa, boa noite ao público que nos assiste pelo canal YouTube Câmara Tomazina. Ordem do dia. Leitura da ata número 05/2022, leitura do ofício 019/2022 da Secretaria de Saúde, leitura do ofício 02/2022 do Secretário de Agricultura, leitura do parecer jurídico 08 sobre o projeto 08, leitura do parecer jurídico sobre o projeto 07, leitura do projeto 08/2022. Designados para leitura nosso secretário Edivaldo. Boa noite a todos. Ata número 05/2022, sessão ordinária. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomazina, aos 14 dias do mês de março de 2022, às 19 horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal. Após o presidente César Bueno de Mello constatar a presença dos edis Célio Roberto do Prado, Edivaldo Vitor Ribeiro, Flávio Oliveira de Farias, Francisco Assis Lopes, Laércio Bonini, Nelly Couto Ribeiro Saliba Costa e Valdevino Rodrigues de Mello. Estando ausente, o edil Deli Rodrigues. Iniciou-se a sessão ordinária. Após o presidente solicitou ao primeiro secretário para que se fizesse a leitura do expediente. Leituras. Leitura da ata 04/2022, da sessão ordinária. Leitura dos ofícios 06, 09 e 11 de 2022, do secretário de Agricultura de Tomazina, Wesley João Marques. Leitura do projeto de lei 07/2022, que altera a linha B do artigo 1º da Lei Municipal número 489/2020 e da outras providências. Ordem do dia. O presidente comunicou que o projeto de lei 07 ainda não tem o parecer das comissões e solicitou que as mesmas analisassem na próxima semana para que se possa vir para o plenário e fazer as votações. Palavra livre. O presidente César Bueno de Mello passou a palavra livre aos edis. O edil Laércio Bonini comentou e agradeceu ao prefeito Flávio e ao vice-prefeito Rodrigo por terem iniciado a reforma da praça central do distrito do Sapé. Comentou sobre a importância desta revitalização para todos os moradores desse distrito. O edil Francisco de Assis Lopes agradeceu ao prefeito Flávio e ao secretário de Obras Municipal. Agradeceu ainda ao deputado federal Diego Garcia pelo trabalho que vem desenvolvendo e em especial pela emenda que destinou ao Hospital São Vicente de Paula. Salientou o trabalho de diversos deputados que vêm sempre investindo em Tomazina, como o deputado Sérgio Souza e também o ex-deputado João Arruda. Dentre outros, o edil Valdevino deixou seus sentimentos à família do Laertinho Nazário, que faleceu na última semana. O edil Edivaldo agradeceu ao secretário de Saúde, o senhor João Hélio, que esteve no bairro do Barro Preto neste dia, onde tiveram uma boa conversa, que lhe foi garantido que após passar ou diminuir ainda mais os
caso de Covid em Tomazina, os atendimentos médicos voltarão a ocorrer nas UBSs rurais do município. Salientou a importância da volta desses atendimentos, inclusive com as reformas das UBSs rurais. O presidente comentou que foi enviado um ofício ao chefe da Emater, Alfredo Alemão, o qual solicitou um tempo na próxima sessão para poder fazer algumas explanações e responder algumas dúvidas dos edis sobre o pré-projeto sobre as plantações de pinos e eucalipto no município de Tomazina. O edil Flávio de Oliveira de Farias comentou que no ano passado enviou um ofício requerendo a manutenção de uma estrada rural que realmente, posteriormente, foi patrolada, mas não cascalhada, e que neste dia, devido às chuvas, um produtor rural não conseguiu retirar sua produção, devido ao estado da estrada. Segundo o vereador, existe uma lei municipal que, em seu artigo 3º, assevera que o município só poderá fazer estrada rural no âmbito particular quando todas as estradas rurais municipais estiverem todas bem conservadas. Assim, o prefeito não está obedecendo à lei, uma vez que neste local, em que os produtores de leite não conseguiram transportar o seu produto, existe mais de 12 maquinários fazendo o trabalho para particular e deixando as estradas principais à mercê. Disse que queria reforçar seu pedido, em especial para que se cumpra a lei. O presidente comentou sobre o assunto, disse que entende o vereador e que sabe que os serviços estão sendo feitos dentro da lei, pois acompanha esses recolhimentos. Por fim, comentou que as estradas principais estão sendo feitas as devidas manutenções. Disse que a semana passada foi realizada a manutenção de uma estrada que fazia em torno de uns 20 anos que não se fazia. Salientou ainda a dificuldade para se conseguir o cascalho para colocar nas estradas, devido às liberações de cascalheiras. Salientou que é um direito do vereador reiterar o seu pedido ao prefeito. O presidente agradeceu a todos pela presença e encerrou a sessão ordinária. Ressalta-se que, conforme o artigo 107 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, esta ata é apenas um resumo dos trabalhos, sendo que as falas integrais dos vereadores e da vereadora estão disponíveis em áudio e vídeo no site desta Casa de Leis, www.câmaratomazina.pr.gov.br, e no canal da Câmara Municipal de Tomazina no youtube.com. Nada mais a tratar, o presidente César Bueno de Mello agradeceu a presença de todos os edis e dos presentes. Por fim, encerrou a sessão. Eu, Edivaldo Vitor Ribeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os vereadores presentes. A ata se encontra à disposição dos senhores vereadores e vereadora para que seja feita aprovação ou correção. Aprovado. 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 Ofício número 019 de 2022. Tomazina, 21 de março de 2022. Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a liberação da sala da Câmara dos Vereadores para a reunião do Planifica SUS, que será realizada no dia 24 de março de 2022, no horário a partir das 13 horas. Certo de poder contar com sua preciosa colaboração,
antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente, o secretário municipal de Saúde, João Hélio Choeire, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tomazina, César Bueno de Mello. Ofício 02/2022, Tomazina, 21 de março de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Tomazina. Ao excelentíssimo senhor presidente César Bueno de Mello, referente à implantação da lei de zoneamento agroecológico em relação ao plantio de pinos e eucalipto. Prezados senhores, em atendimento a esta Casa de Leis, na resposta ao ofício número 08/2022, relacionado à matéria em discussão, segue o entendimento desta Secretaria. É uma medida salutar elaborar algumas regras em linhas gerais, para que não exista o risco de, porventura, acontecer de virar uma monocultura em nosso município. Entretanto, é importante considerar a liberdade do produtor rural, bem como do investidor, e, na contrabalança também, analisar as questões ambientais. Deste modo, sugerimos a implementação de um projeto de lei que mantenha o equilíbrio entre todas as partes envolvidas e assim possa ser benéfica. Defendemos o direito de propriedade, a produção do empresário agrícola e, de forma especial, os agricultores e pecuaristas que compõem a agricultura familiar. Defendemos o agro com práticas produtivas de forma equilibrada, com responsabilidade e sustentabilidade ambiental. É o nosso compromisso. Aproveito o ensejo para elevar minhas estimas e consideração. Atenciosamente, Wesley João Marques, secretário de Agricultura e Pecuária. Parecer jurídico 07/2022, projeto de lei número 07/2022, cuida-se de analisar o projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que propõe a alteração na Lei 489/2020. A proposição legislativa é composta de 2 artigos, veio com a justificativa do projeto. Mérito. De acordo com a justificativa do prefeito, o projeto visa corrigir um erro material na Lei 489/2020, afirmando que a lei contempla que seria dado como pagamento a desapropriação amigável, o lote 09 e o 02. Entretanto, de acordo com o gestor, o correto seria os lotes 10 e 02. Também afirma que não haverá prejuízo aos cofres públicos. Desta forma, o que se busca é substituir o lote 09 pelo lote 10 na lei. Pois bem, deveria haver o memorial descritivo e as matrículas dos imóveis de forma detalhada. No entanto, inicialmente não vieram acompanhando o referido projeto. No entanto, após o contato telefônico desde o procurador, o assessor jurídico do prefeito veio até essa Casa de Leis e apresentou o memorial descritivo, as matrículas e o contrato de desapropriação amigável citado no projeto. Assim, há documentos suficientes para se analisar o projeto. Conclusão: considerando que as cópias das matrículas, memorial, descritivo e demais documentos juntados, e considerando também a presunção de uma veracidade emanada do Poder Executivo e a correção de mero erro material, verificamos que o projeto pode ser discutido e votado, cabendo aos edis a decisão de mérito respectiva. Tomazina, 14 de março de 2022, Dr. André Alves Balestra. É o seu parecer.
Projeto de Lei 08/2022, súmula, dispõe sobre a concessão de revisão geral de vencimentos e de reajuste de vencimentos no âmbito do Poder Executivo do município de Tomazina, Paraná, e da outras providências. A Câmara de Vereadores aprovou e eu, prefeito de Tomazina, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Concede-se a revisão geral de vencimentos nos termos do artigo 37, do inciso 10, da Constituição Federal e no artigo 36 da Lei Municipal número 347/2013, aos cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e agentes políticos do Poder Executivo do município de Tomazina, Paraná. Parágrafo único. A recomposição inflacionária será pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado de março de 2021 a fevereiro de 2022, o qual corresponde a 10,8%. Artigo 2º. Sobre o valor dos vencimentos revisados, nos moldes do artigo 1º desta lei, será concedido o reajuste de vencimentos aos cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão, em função gratificadas e do Poder Executivo do município de Tomazina, Paraná, no importe de 1,2%. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta dos recursos consignados para o pagamento da folha salarial dos servidores públicos municipais, constantes das leis orçamentárias vigentes. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos desde 1º de março de 2022, revogando-se as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito de Tomazina, 18 de março de 2022. Flávio Xavier de Lima Zanroso, Prefeito Municipal. Apareceu? Não? Só apareceu? Parecer jurídico 08/2022, projeto de lei número 08 de 2022, cuida-se de analisar de projeto de lei de autoria do prefeito municipal, o qual tem por finalidade conceder a reposição inflacionária aos valores dos vencimentos dos servidores. É o relatório. Inciso 1º, não há vícios de iniciativa de matéria nem quanto à forma do projeto, e de maneira que o projeto está apto a ser apreciado pelo plenário, após parecer da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O mérito. O projeto visa conceder a reposição inflacionária aos vencimentos dos servidores do Poder Executivo e o aumento real de 1,2%, conforme o artigo 2º do projeto em questão. As despesas correrão por conta de dotações orçamentárias específicas. Para se conceder qualquer reposição, é preciso que exista margem orçamentária, que deve ser demonstrada pelo contador efetivo do município. Pois bem, pelo demonstrativo de impacto financeiro, verifica-se que haverá 4,98% de impacto no orçamento. Margem esta que está abaixo da margem legal de gastos com o pessoal. Desta forma, verificamos que a possibilidade jurídica e a capacidade orçamentária de concessão da reposição inflacionária é positiva e do aumento pleiteado. Conclusão. A proposição atende aos requisitos legais e administrativos, havendo possibilidade jurídica e orçamentária, além do que
Trata-se de direito adquirido dos servidores, motivo pelo qual somos pela aprovação do presente projeto de lei. Ressalta-se que o parecer jurídico tem caráter apenas opinativo, não vinculando as decisões dos vereadores. É o nosso parecer, Tomazina, 21 de março de 2022. André Alves Balestra, doutor André, advogado da Câmara. Só? Obrigado. Quero agradecer ao nosso secretário Edivaldo pelas leituras. Também quero agradecer a presença do nosso chefe da Emater, da antiga Emater, hoje IDR do Paraná. Agradeço a presença de Vossa Excelência aqui. Sobre o projeto 08, queria ver com os senhores vereadores, podemos fazer as duas votações? É o 07 primeiro? Todos os vereadores são a favor de fazer as duas votações? Segue a votação. Quero agradecer a compreensão dos senhores vereadores pelo regime de urgência do projeto 07, projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei 08 dispõe-se sobre a concessão de revisão geral de vencimentos e de reajustes de vencimentos no âmbito do Poder Executivo do município de Tomazina.
e da outras providências. Senhores vereadores, tem alguma dúvida? 2 votações. Segue a votação. Quero agradecer mais uma vez aos senhores vereadores e vereadora pela compreensão do regime de urgência. Esse é um projeto muito importante, que é o reajuste aos funcionários públicos e tudo que é para o bem da população e funcionário. Eu acho que tem pressa. Então, com essa votação nossa hoje, o Poder Executivo já pode, no próximo pagamento, já fazer esse reajuste aos funcionários. Então, agradeço aos senhores vereadores pela compreensão. Dizer que o projeto 08 aprovado por unanimidade. A palavra se encontra livre, faremos a palavra livre, depois passaremos a palavra ao senhor Alfredo Alemão. A palavra se encontra livre, senhores vereadores. Boa noite a todos. Vamos deixar nossos sentimentos nessa casa, a família Nunes, seu Joel Nunes, que deixou a gente ontem, né, nossos sentimentos. Agradecer ao nosso companheiro ali, Alfredo Alemão, pela presença. E mais uma vez agradecer aqui o deputado Diego Garcia, que essa semana disponibilizou mais uma emenda para o município de Tomazina, para a Secretaria de Saúde, via PAB, né, de mais R$100 mil. E a todos os deputados que vêm investindo no município pelo benefício do povo. Sem mais. Quero parabenizar os secretários de saúde e funcionários da saúde que vêm sendo orgulho para nós, representantes do povo. Na última quinta-feira esteve presente em nossa cidade o secretário da Regional, Marcelo Nascimento, e notícia boa, Tomazina, na planilha SUS, ficou em 6º lugar a nível de Paraná. Então isso é orgulho para a gente vê a saúde nossa caminhando muito bem. Então fica aqui meus parabéns a todos os funcionários da saúde e secretário. A palavra se encontra livre, senhores.
Nada mais. Queria que o senhor Alfredo fizesse uso da tribuna e desde já agradecendo a presença. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Vou virar aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês, né? Antes de mais nada, eu que agradeço o convite, né? Sempre que nós somos chamados a opinar na área de abrangência da nossa capacidade técnica, a gente sempre fica muito contente, né? Afinal, é o nosso trabalho que é reconhecido. E na questão de reconhecimento, antes de ir ao assunto que foi chamado, né? Eu queria agradecer de antemão a indicação e a aprovação do meu nome com o título de cidadão honorário, né? Agradecer a todos vocês de coração. Vou agradecer ainda mais, mas realmente a gente não tem nem o que falar, né? Quando me passaram essa semana, eu recebi a solicitação de opinar a respeito de um plano de zoneamento para o plantio de pinos e eucalipto no município, né? Eu acompanhei, não de muito perto, mas aos poucos esse trabalho em Baiti, quando foi executado, né? A gente teve algum contato com isso. Hoje, inclusive, busquei mais uma vez o contato de uma das responsáveis, que é a engenheira agrônoma Viviane Chueire, lá do município. Ela era secretária de Agricultura na época, né? E analisamos profundamente essa questão, tanto no município de lá como no daqui, né? E eu trouxe algumas considerações para termos aqui, para a gente poder discutir um pouquinho. Por que o plantio... Temos que sempre dar uma acordada. Por que o plantio de eucalipto gera realmente tanta questão, né? Tantas pessoas ficam preocupadas com o plantio de eucalipto? Existe uma certa questão em torno do plantio, envolvendo principalmente problemas ligados à água, né? O plantio de eucalipto em áreas, aquela velha história de que ele seca a área, ele acaba com os mananciais, ele acaba com as minas e tal, né? Isso gera sempre uma preocupação. E geralmente os plantios de eucalipto vêm em grandes áreas, são áreas geralmente arrendadas por empresas, grandes empresas aí, né? E há um tempo atrás, principalmente quando o Poder Judiciário ele teve uma modificação no sistema de aposentadoria, essas associações de juízes, de magistrados, foram atrás de especialistas em investimento para ver o que valia a pena investir. E nessa época surgiu que o melhor investimento era o eucalipto. Você pegava uma área, plantava eucalipto, não precisa ter gente para cuidar, não precisa ter nada, aquilo cresce, você vai ter uma aposentadoria, né? E se saiu numa época aí a busca de áreas muito grandes. E veio de encontro também com a criação de uma das maiores fábricas de papel e celulose aqui em Telêmaco Borba, da Klabin. E se surgiu aquela história da grande ampliação de áreas. Nessa época, o município de Baiti, pela sua localização geográfica, pelo seu tipo de terra, foi muito buscado para o plantio de eucalipto. Então, para vocês terem uma ideia, há uns 7, 8 anos atrás, teve ano de aumento de 5 mil hectares por ano de plantio de eucalipto no município. E isso realmente assustou o município, porque ele estava começando a invadir áreas que antes não se pensavam, né? E aí coube-se a fazer essa preocupação de fazer uma lei de zoneamento. E tanto que nessa lei, eu não sei se vocês chegaram a ler a lei, a preocupação deles é que se a área de eucalipto chegar a 50% do município, aí seria totalmente bloqueado novos plantios de eucalipto.
Então nós estamos falando de um crescimento que levou o pessoal a ter medo de que metade da área do município fosse ocupada por eucalipto, né? Quais os problemas? O eucalipto é uma cultura de longo prazo, é uma cultura que expulsa mão de obra, certo? Porque onde tem eucalipto você vai ter, não tem, depois de plantar e deixar chegar numa certa altura, é só esperar para colher, você pode fazer um desbaste, uma coisa assim, mas não existe mão de obra, então você com isso aí expulsa a família, como é o caso da cana, como é o caso da soja, né? A preocupação foi com as questões de mananciais, e isso eu já digo, é uma questão muito controversa, tá? Existem estudos que dizem que o eucalipto reduz a quantidade de água, existem estudos que mostram que o eucalipto não reduz a quantidade de água. Existem outros estudos que são os mais aceitos, que o eucalipto, numa fase inicial de crescimento, ele exige muita água, realmente, porque todo mundo sabe que o eucalipto hoje está assim, amanhã você vai já está assim, até chegar a uma determinada altura. Quando ele estabiliza, ele fica, já atinge a sua maioridade, a partir daí ele faz um efeito inverso, pelo sombreamento e pelo bosque que se forma, ele traria de volta a água. Então, se a gente discutir por questões de água, é uma coisa meio controversa. Ao mesmo tempo, a gente determinar se essa área pode ou não pode plantar eucalipto é também um pouco complicado, porque eu vou estar tirando o direito de alguém escolher a sua atividade, certo? O que se propôs aqui, o município de Baiti, foi criar um zoneamento agroecológico, tá? O que é um zoneamento agroecológico? É um estudo que não é simples, que envolve qualidade de solos, disponibilidade hídrica, clima, declividade de terreno, e dizer, olha, essa área é boa para eucalipto, essa área não é boa para eucalipto. Então, se eu quero plantar eucalipto, eu vou poder plantar dentro dessa área e não dessa, certo? E aí incorrem algumas questões. Eu estava lendo a lei deles aqui, eles determinam, o eucalipto tem que ser plantado nas áreas de solos mais pobres. Isso, mais uma vez, não deixa de ser uma incoerência, porque se eu estou investindo dinheiro numa atividade agrícola, porque o eucalipto é uma atividade agrícola, tanto que ele deixou de ser conduzido pelo Instituto Ambiental e hoje é conduzido pela questão da Secretaria, porque ele passou a ser encarado como uma atividade agrícola, não uma atividade ambiental. Quem é que plantaria numa área ruim? Eu quero ter lucro, eu quero plantar, eu quero que o meu eucalipto cresça e que ele dê retorno econômico. Então, jogar o eucalipto para as áreas mais pobres do município, mais uma vez eu digo, por lei a gente tem que ver a legalidade disso, né? Eu encontrei uma série de questões aqui nessa lei que são questionáveis, né? Que podem levar a pessoa a criticar, poxa, eu quero fazer um investimento, eu vou ter que investir no pior lugar, eu vou ter que investir, né? Por quê? Né? Então, isso aqui, enquanto a lei daqui, se a gente for implementar algo parecido no município, eu sugeriria que fosse feito realmente um grupo de estudos para se ver isso aqui. O texto que está aqui, apesar de ter sido bastante, me pareceu ser feito meio por pessoas leigas em alguns assuntos, né? Por exemplo, eles colocam que o eucalipto não pode ser plantado a menos de 1.000 metros de manancial. O que é um manancial? Uma mina d'água é um manancial, um rio é um manancial, um corguinho é um manancial. Então, como é que eu restringo? Quer dizer, ter 1.000 metros de distância de qualquer manancial não é fácil. Em qualquer lugar tem uma nascentezinha também. Então, você, na verdade, você está restringindo de uma forma questionável. Eu acho que qualquer agricultor que entre na justiça contra uma lei dessa aqui vai ganhar. Entende? E o zoneamento ele tem que ser feito assim como sugestão, certo? Eu faço um zoneamento para sugerir, essa é a melhor área para plantar. Agora, obrigar a pessoa a não plantar ou plantar é uma coisa complicada, né? Eles lá, inclusive eu conversando com ela, disse que até hoje não implementaram isso, já tem decreto, já tem tudo,
Só que como é que eles vão fazer? Quer dizer, que lei que existe que obriga a pessoa a vir na prefeitura e dizer, olha, eu vou plantar eucalipto? Né? Então, eu acho assim, se vocês tiverem interesse de fazer alguma coisa semelhante para o município, seria um estudo muito mais profundo do que foi feito aqui, né? Para ter uma coisa legal que realmente limite o plantio. Essa foi a primeira análise que eu fiz, né? Quer dizer, se formos fazer isso, primeiro tem que ser feito por equipe técnica, eu tenho que ter pessoas especializadas em solos, pessoas especializadas em clima. Então não é feito por qualquer pessoa, isso aqui tem que ser feito por técnicos e sempre tomando cuidado para a gente não ser nunca mais legal do que a lei, né? Existe uma legislação de uso de solos, existe uma legislação ambiental, nós não podemos ser mais legais do que as leis que já existem, o que a gente pode fazer é uma adaptação disso, né? Uma segunda questão que eu levei em consideração, por que essa lei foi feita lá? Por um medo da expansão absurda que o eucalipto estava tendo no município. Como eu falei, chegou a anos de 5 mil hectares no ano só. E aí o que eu fiz? Eu busquei uma análise do crescimento do eucalipto no nosso município. Eu busquei de 2006 para cá. E eu trouxe no gráfico para vocês ali, se vocês observarem. Aí embaixo estão os anos, né? 2006, 2007, 2008. Até 2010... nossa área de eucalipto no município estava em torno de 500 a 600 hectares. O que representa isso no nosso município de 56.500 hectares? 1%. Então, 1% da área do nosso município estava em eucalipto até 2010. Em 2010 teve um crescimento, que é justamente nessa época que eu falei para vocês, que os preços, todo mundo achava que o eucalipto ia ser uma coisa maravilhosa, e plantou. Foi para em torno de 2.000 hectares. E vem variando de 2010 até 2021 nessa faixa. 2.000, 1.900, 2.000, 2.100, 2.900. Então, o que a gente observa nos dados do DERAL, né, é que nós não tivemos nenhum crescimento expressivo de eucalipto no nosso município. Hoje, então, ele gira em torno de uns 2%. Ah, mas eu estou vendo lá no meu vizinho está plantando. Mas o que representa aquele plantio no total? Né? Hoje tem alguns casos acontecendo, mas o que acontece hoje? Está aqui o Flávio que não me deixa mentir. Está difícil o eucalipto, porque o preço é muito baixo. Eu sei, eu sou plantador de eucalipto, estou levando um quiprocó, porque para cortar está difícil, você não tem preço. Tá? Chegaram ao absurdo de oferecer R$10 por árvore adulta. Qual o produtor que em sã consciência vai plantar eucalipto? Essa é uma das questões. Ah, mas está vindo as grandes parcerias. E aí não me preocupa. Porque, por exemplo, quando uma Klabin vem fazer uma parceria com um produtor aqui, vocês têm um exemplo aqui do seu Horaci. Se vocês observarem a área do seu Horaci ali, como é que está? Muita gente me questiona, por que tem tanto mato no meio da plantio do Horaci? Por que ele não transformou tudo em eucalipto? Porque essas integradoras, Klabin, lá de Arapoti, eles são obrigados a manter as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Aquele morro do seu Horaci tem trecho ali que é de preservação permanente. Ali eles não podem pôr eucalipto. E eles são muito cobrados em relação a isso. Então essas integradoras, quando vêm, elas acabam recuperando áreas. E se vocês lembrarem, eu estou usando o exemplo do seu Horaci porque é bem visível aqui. Se vocês lembrarem aquela encosta do seu Horaci, não tinha mato. Hoje, recuperou uma boa parte de mata lá e tem os eucaliptos nas áreas que são permitidas de declividade. Então essas integradoras, se vierem, tá, elas vão estar respeitando as questões de manancial e as questões dentro da lei. Porque o que a lei diz? Se eu tenho uma nascente, eu tenho que ter um raio de 50 metros em volta em floresta. Eles vão respeitar isso porque eles têm que respeitar. Eles são cobrados disso. Uma Klabin, para ter o selo de FSC de valor florestal, ele tem que seguir as questões ambientais. Então, o problema dessas integradoras eu não vejo no município. Né? É uma questão de opinião. Então, a gente vê que essa evolução
a princípio não justificaria uma lei dessa monta, porque isso aqui não vai ficar barato de fazer, né? E ao mesmo tempo ainda não vejo o eucalipto nem o pinus muito menos. Aqui o pinus, o pessoal só planta pinus onde realmente não dá para plantar nada, né? Como uma ameaça, pelo menos no momento. Eu não sei daqui a pouco se a madeira explodisse, mas aí nesse momento se faz uma lei. Mas nesse momento, na minha opinião, como professor, não veria necessidade de um desgaste técnico e de recursos para a criação de uma questão dessa. Tá? Atrapalhando a sua palestra, é que surgiu essa dúvida aí dos vereadores aqui, e nada mais que a gente ter o amparo técnico igual você tem, e para a gente aqui a gente vê absurdos, né? Igual a gente viu aqui do seu Juraci, viu lá na Anta, a gente vê tipo lá na Caeira, que está começando um plantio lá na Caeira, já está lá na Barra Mansa, então a gente imagina que é bastante, né? Mas nada com análise técnica, então até fico agradecido, isso aí já esclarece bastante os vereadores aqui, né? Lógico que a gente não ia votar um projeto que fosse prejudicar, né? Lógico que a gente quer o bem, por isso que a gente pediu para você vir dar um esclarecimento. Eu agradeço pela explicação sua aí. Eu que agradeço, e eu trouxe mais um ponto para se discutir, tá? E aí sim me preocupa. Como nós vimos aqui, esse é o quadro do eucalipto. Eu resolvi trazer uma outra cultura para a gente analisar aqui. Você pode pôr mais, né? Que é essa daí. Essa é a cultura da soja no nosso município. Tá? Então, se a gente analisar agora o nosso problema em relação à soja. Lá, em 2006, nós tínhamos em torno de 2.500 hectares, e assim foi até 2009. Tá? Até, vamos dizer, 2012, na verdade, que variava entre 2.500 a 3.000 hectares, 3.000 e poucos, nesses anos aí, concentrado na mão de 5 produtores. Fazenda Barra Grande, Pegoré, aquelas que já se fazia plantio de soja em áreas que eram realmente planas, eram áreas extremamente propícias. Só que de 2012 para cá, gostaria que vocês observassem a cavalgada da soja no nosso município. Tá? Hoje nós chegamos, esse daqui é o dado de 2021, eu tenho dado já que em 2022 foi maior. Nós chegamos a quase 13.000 hectares de soja no nosso município. 13.000 hectares. 13.000 hectares concentrados na mão de um pouco mais de 20 produtores. Né? Pode pôr o próximo. Isso aí representa o que é a soja no nosso município. 21% da nossa área está em soja. No começo, boa parte dessa soja realmente estava em terrenos planos. Hoje nós já encontramos soja em terrenos não tão adequados para a soja. Tá? E aí sim eu falo uma coisa para vocês. O que é a soja? Eucalipto traz utilização de agrotóxico? Não. Né? A soja traz. Soja, se a gente for pegar tecnicamente a absorção de água pela soja é maior do que a absorção de água pelo eucalipto. Pasmem, mas é verdade. Se eu pegar 1 hectare de soja, ele consome mais água para chegar na fase adulta do que o eucalipto. Mas pior do que isso, não é a água que ele absorve, é que para plantio de boa parte dessa área, as áreas estão sendo drenadas. Nós temos aqui no nosso município vários plantios que de forma irregular drenaram áreas. E essa drenagem de água no Barro Preto, no Bom Jardim, na Barra Seca, está acontecendo o quê? Acabando as minas d'água. Se a preocupação de água com o eucalipto existe, devia ter muito mais aqui com a soja. Né? E o que acontece com a soja? Infelizmente, nós temos excelentes plantadores de soja, mas também temos questões de soja que, por acidente ou não, estão sendo responsáveis por deriva de veneno, por acabar com áreas de plantio de fruta, áreas de plantio de hortaliças, e isso acaba fazendo com que o pequeno agricultor que ainda sobrevive esteja sendo prejudicado. Então, talvez sim, seja o momento de se pensar em alguma coisa nesse sentido.
né? Hoje, eu, enquanto opinião técnica, tenho muito mais medo da soja expandindo do jeito que está expandindo no nosso município do que do eucalipto. Além disso, caberia até a gente fazer um certo levantamento, porque por informações que a gente já tentou ver, boa parte dessa soja daqui está saindo sem nota do município. Entende? Não estou acusando, pelo amor de Deus, não estou acusando nem A, nem B, nem C. São informações, nosso escritório volta e meia vem produtor querendo saber o que faz porque perdeu a faixa do milho, porque estava do lado da soja, a pessoa dessecou a soja, acabou com o milho. E aí o que você faz? Nós, enquanto IDR, não temos poder de polícia. Nós fazemos o encaminhamento. Encaminhamos para a ADAPAR, que é responsável por ver aplicações de veneno. A ADAPAR vem, né? Se consegue constatar a deriva, multa a pessoa que aplicou e fica por isso, a pessoa paga a multa e acabou. O produtor que foi prejudicado, que pegou o milho tudo, só se ele entrar na justiça contra, conseguir provar, né? Porque aí você pega de repente um produtor de soja, qual que é o agrônomo que vai lá dizer que ele, atestar que a deriva dele prejudicou outra lavoura, né? Isso não dizendo, o plantador de eucalipto que você falou, tem as normas que ele tem que proteger lá a distância dos mananciais. E já o plantador de soja planta até dentro da... E outra pergunta a fazer para você. Na região nossa aqui, há algum município que já fez alguma, tipo uma lei protegendo a respeito disso aí? Nós vamos cair no mesmo problema do eucalipto. Existe a questão do zoneamento dizendo o seguinte, principalmente por declividade, chega uma determinada declividade que ele não poderia plantar soja, certo? Mas isso tem que ser caso a caso, e a fiscalização disso é complicada, né? Cabe a um único órgão, que é a ADAPAR, e a gente tem que ficar insistindo no chamar a ADAPAR para vir, né? Uma sugestão que a gente vem levantando seria a de chamar os plantadores de soja, né? Na verdade, a ideia seria alguma coisa até um pouco maior, envolver o Ministério Público nessa situação, porque antes de qualquer coisa, a gente tem que informar. Então, o ideal, acho que uma sugestão que se saísse da Câmara seria uma boa ação, uma boa atitude, seria de solicitar ao Ministério Público que fossem convocados, intimados, não é convocados, intimados todos os plantadores de soja que atuam no município, quer sejam do município, quer sejam de outros municípios que estão plantando aqui, que eles sejam intimados a comparecer a uma reunião no Ministério Público. Nessa reunião, poderíamos sim trazer o pessoal da ADAPAR, trazer o pessoal do Instituto Ambiental e expor o que precisa. Para plantar soja, você tem que respeitar o dia de aplicação, não pode ter vento, a barra tem que estar a 50 centímetros de altura, dá todo o perfil técnico que ele tem que seguir, não pode plantar em área de mananciais, não pode fazer drenagem. Então, todas as questões estarem ali expostas para eles estarem informados disso. Ao final dessa reunião, sugeri ao Ministério Público um termo de ajuste de conduta, um TAC, onde os produtores de soja se comprometem a cumprir aquilo. A partir daí, qualquer coisa que se faça ao contrário, ele sabia, ele não pode dizer que não sabia, né? E isso já traria um certo mal-estar para se conduzir a fazer coisas erradas, né? Porque eu mesmo já presenciei a produtora aplicando em dia de vento. Aí não tem deriva que não ocorra, né? Então, assim, realmente hoje vejo e acho a soja um espetáculo, realmente traz divisas para o país, se bem conduzida, traz divisas para o município, geralmente são os que mais exigem estradas, porque tem que estar transportando carreta, tem que estar transportando colheitadeira, né? E
às vezes não estão dando retorno para o município para que esses trabalhos sejam feitos, de estradas, de coisas assim, né? Então, explicar nessa reunião a questão da nota, da importância da nota do produtor para o município, né? Então, acho que o melhor a se fazer nesse primeiro momento seria isso. Olha, nós estamos chamando via Ministério Público, porque aí você tem esse termo de ajuste de conduta que eles assumem perante o Ministério Público. Não sei, doutor, se eu estou muito errado, se eu tá, né? E aí sim a gente tentar ver essa situação, né? Porque a tendência é essa, né? A soja em municípios que já são desenvolvidos para isso, você pega em Londrina mesmo, tem área de soja do lado de área orgânica. Por quê? Porque o cara faz tudo certinho, não tem deriva, tem proteção. Aqui a barra de pulverização está nessa altura justamente para ir deriva, aí prejudica o vizinho vende a propriedade barato, e é assim que vai, né? De uma forma geral, não é acusando, isso é o que acontece no geral, não só aqui como em qualquer lugar, né? Então essa sim é a preocupação, quer dizer, a escalada do crescimento da soja do município está sendo uma coisa absurda. E os preços levam a isso, é lógico, né? Acho que Uraí, né? Uraí tem um plantador de soja e ao lado tem um viveiro de frutíferos lá. Eu passei em Uraí, lá vi lá. Sim. Deve ter alguma lei no município lá que ele tem que fazer alguma defesa lá, né? É porque, na verdade, chega num ponto que a pessoa vai buscando lá a soja veio tão forte que a pesquisa veio junto, veio tudo, e as pessoas que entraram com aquela consciência, né? A única consciência é que depois de plantio direto eles tiraram as curvas de nível. Isso é um outro problema, porque não está tendo infiltração de água no solo, né? A água escorre limpa, mas escorre e se perde, né? Então, é assim, eu só trouxe essa preocupação, que acho que para o nosso município mais preocupante do que o eucalipto está sendo a forma como a soja está sendo conduzida, né? Mais uma vez, não estou acusando ninguém, a ideia não é essa, não é falar de A, ou de B ou de C, eu estou falando de um panorama geral que está acontecendo no município, né? E é uma cultura que, muito importante, traz muitas divisas, mas tem que ser bem conduzida. Senão daqui a pouco a gente só vai ter soja no município e as pequenas famílias de produtor vão estar aqui na cidade, vão estar em outras cidades e a gente vai perder a população. A gente que agradece a presença, tirou uma grande dúvida da gente, nós, vereadores, né? Que a gente tinha sobre o eucalipto, não tinha, acho que nenhum de nós aqui, era todos leigos nessa área. Agradecer e trouxe uma preocupação, com certeza a gente vai fazer uma análise aqui com os vereadores, conversar e vamos correr atrás, se tiver alguma, né? Proteger o nosso município, né? Está à disposição dos senhores vereadores se tiver alguma pergunta. Mais uma vez aí, Alfredo, agradecer, né, pela explicação, agora ficou bem claro. Londrina, você citou Londrina. Londrina, hoje eles plantam soja quase dentro da cidade. Todo mundo que passar na rodovia vai ver lá. Lá existe, entendeu? Se eu não me engano, não sei que lei lá, mas é uma lei municipal, que além da arrecadação que traz para o município, em nota, imposto e tudo mais, eles contribuem um valor X% lá à Secretaria do Meio Ambiente do município, em preservação, né, de mananciais em geral, tudo que relaciona ao meio ambiente que causa dano, além dos impostos que eles já contribuem ao município da produção, mais um valor X em porcentagem daquilo, né, em cima do município, para ajudar o município, né, em proteção, em tudo que vem a dizer, né, mananciais e tudo mais. Então, acho que seria, presidente, né, fazer um estudo, né, mais amplo, né, doutor? Pesquisar certinho, ver se há possibilidade, que nem o Alfredo falou, para a gente fazer uma reunião mais ampla e discutir o assunto, porque existem produtores que hoje estão no nosso município que vieram de outros municípios, de outras regiões, porém, para eles, talvez a realidade nossa aqui para eles seja diferente, mas muito manancial, muita mina foi, né, drenado, né? Não estamos acusando ninguém, como diz o senhor, porém eu acho que temos que tomar um cuidado aí, né? O produtor, tanto de eucalipto quanto de soja, ele traz renda do município, né? Não é fácil elaborar uma lei, né, proibir o produtor que tem lá o seu espaço, o seu sítio, de produzir a soja ou eucalipto para sobreviver também, mas aí tem que ter um bom senso. Então acho que a discussão hoje foi muito boa, muito ampla, né?
e vamos analisar isso daí. Sem mais, obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Sobre as drenagens, não cabe ao IAP tomar providência isso? Qualquer drenagem de várzea é uma ação irregular. Tá? As áreas de várzeas, os banhados, né, eles são considerados na legislação ambiental como áreas de preservação permanente. O que quer dizer isso? Não pode ser mexido, ali tem que ter a vegetação nativa. Mas a vegetação nativa lá é taboá, não importa, é taboá, ali está se produzindo água. Né? Aí o pessoal vai e faz um dreno, enxuga aquela área e planta. Ele está plantando numa área de preservação permanente. É o que eu falei, o pessoal do eucalipto não faz isso. Se tem um taboá, você pode ver que em volta, eu estou dizendo quando é integradora, quando é clabinho, eles não plantam ali, eles respeitam aquilo ali. Porque eles têm que respeitar. O plantio de soja não, sai rasgando, pega lá uma máquina, rompe aquilo lá, drena, né? E já vi casos de tacar pedra, tacar árvore, cortar as árvores, abre o buraco, enterra e tampa. Né? Isso é crime ambiental. Agora, cabe ao IAP, cabe à Polícia Ambiental? Cabe. Estão fazendo? Aí foram feitas denúncias, porque às vezes acontece isso. A gente vai falar, mas não foi feita denúncia. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Porque de repente quem está plantando ali é uma pessoa poderosa, então a pessoa tem medo. O pequeno produtor tem medo, o produtor médio tem medo. Você sair na estrada, já vi produtor vir falar, mas um dia eu fui tentar falar, o cara estava com uma arma no pé. Entende? Ele tem medo. Aí a gente chega para a gente e fala, olha, agora nós não podemos, enquanto funcionários, ir lá, olha, eu vim fazer a denúncia do seu fulano. Não posso. A pessoa tem que abrir a sua denúncia para... A gente até pode fazer uma denúncia anônima, qualquer um pode. Mas denúncia anônima nem sempre é vista, nem sempre é vinda, né? E quanto à efetividade das ações de IAP e de Polícia Ambiental, a gente sabe que tem pouco contingente, a gente sabe que tem... nem sempre... por isso que às vezes a força do Ministério Público, a força da Câmara, solicitando isso, aumenta esse potencial. Porque na verdade o que acontece é assim, lá em Londrina tem lei, Tomazina não, vamos fazendo até encher o saco, desculpa o termo, mas é isso aí mesmo, vamos fazendo até que alguém fale. Aí eu já vi, tem casos aqui no município que foi feita drenagem com tubo de concreto. Porque tem área que a gente está vendo que a pessoa está drenando e está plantando em cima. Isso prejudica, não prejudica? Sim. Se você drenar uma área, você automaticamente está reduzindo a quantidade de água que ela produz. Aí secou a mina lá embaixo. Por quê? E o problema, às vezes, nem é quando não seca. O problema é que, se está tendo água aqui, e essa água está infiltrando, está indo para algum lugar, a partir do momento que eu aplico um dessecante aqui, ele pode entrar no lençol freático e ir lá para uma mina d'água que alguém está consumindo. Mas e essa área for denunciada, ele não teria que preservar ela e cercar? Porque ele continua plantando? Significa que ou ele recebeu uma multa e ficou por isso, ou não recebeu uma multa, ou não chegou a ter visita, ou não chegou a... ou simplesmente ignorou e não foi. Beleza, obrigado, Alfredo. Bom, agradecer, né, a presença do Alfredo aqui. Então, qual seria o responsável, o primeiro responsável que por essa cobrança? Cobrança em que sentido você fala? Em cima desses produtores que estão irregular. Da irregular? Que estão... O primeiro passo é denúncia. Onde que pode ser feita a denúncia? Uhum. No Instituto Ambiental, pode ser feito... O IAP, né? No IAT, né, que agora é IAT, juntou com a... Pode ser feito no Ministério Público, né? Uhum. Eu recomendo sempre que o produtor busque o Ministério Público, porque o Ministério Público tem poder de cobrar o IAT, cobrar a Polícia Ambiental para a efetiva ida ao local, né?
Às vezes a gente denuncia para o IAR, não tem contingente, não tem isso, e acaba, ou passa o prazo, porque o problema ambiental é pegar no momento, entende? Já vi muitos casos da polícia chegar e a área já está, a árvore enterrada, já está tudo, ninguém, né? Então o negócio é o momento, né? Então o que nós recomendamos é sempre buscar o Ministério Público e efetivar a denúncia. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, presidente. Alfredo, obrigado por senhor ter vindo aqui expor o seu trabalho e a sua opinião, tudo fundamentado, né? Que o senhor é um profissional da área. Como a gente comentou lá atrás, a gente tinha essa preocupação e as outras pessoas vieram, procuraram a gente, então a gente tem o dever de ir até vocês e pedir opinião. Então, obrigado. E a questão da soja também, igual a gente conversou aqui, a gente vai dar uma analisada, conversar mais entre nós e também com a sua ajuda aí para a gente tentar resolver alguma coisa. Obrigado. Mais uma vez eu que agradeço, né, essa confiança na nossa opinião. E o que a gente poderia fazer, assim, realmente, essa solicitação sair da Câmara, eu acho que teria uma força muito grande de solicitar essa ação do Ministério Público e, com certeza, poderíamos estar ajudando na organização disso, trazendo pessoas que são capacitadas para estar expondo aqui. Então, por exemplo, eu trago o pessoal da ADAPAR, que vai falar sobre o uso do solo, quer dizer, como que a soja, onde que a soja pode ir e onde que ela não pode. Trazer pessoas do Instituto Ambiental falando o que eles têm que respeitar e o que não tem que respeitar, né? Então, isso aí nós estaríamos de pronto para ajudá-los a organizar, né? Seria muito interessante. Alfredo, eu só vou fazer uma pergunta para você. E a área que está desativada há 20 anos, pode reabrir? Uma área é isso, uma área... Abandonada há 20 anos. É tudo uma questão de como que eu abandono, né? Se, por exemplo, eu tiver nessa área que foi abandonada o desenvolvimento de uma capoeira, né? Então hoje nós temos já árvorezinhas, vai depender do estágio que tiver, certo? Qualquer área para ser derrubada, ela vai precisar de uma autorização. Então, quem vai estar apto a dizer se pode usar ou não a área vai ser um técnico do Instituto Ambiental, que vai vir analisar a área mediante o pagamento de taxa. O produtor paga uma taxa de vistoria, o Instituto Águas e Terra vem, vê a área e diz, olha, aqui pode ser, aqui não pode ser. Dependendo do estágio que ela tiver, se ela tiver se tornado uma floresta secundária, que é o que acaba acontecendo, a capoeirinha vai crescendo, aquele alecrim vira uma árvorezinha, o outro vai daqui a pouco já tem umas árvorezinhas de 15 centímetros, 30, virou uma floresta secundária. Então aí já se torna uma área de inapta para ser utilizada. Valeu, obrigado, Alfredo. Mais uma vez, quero agradecer você disponibilizar e poder vir aqui a esta Casa de Lei, dizer que está sempre aberto aqui e com certeza estudaremos com carinho essa indicação que você fez sobre a soja. Com certeza temos que preocupar nas nossas crianças lá na frente, né? Isso aí E, a hora que tivermos dúvida, com certeza recorreremos a você lá. E desde já agradeço mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço também a confiança de vocês. Muito obrigado. Agradecendo a Deus, declaro encerrada a seguinte sessão.